com relação à alimentação dos suínos, o produtor deve estar atento a alguns pontos. Além de garantir uma ração de qualidade, o suinocultor deve evitar desperdícios e se certificar que todo o rebanho esteja consumindo a ração de forma adequada e necessária. A escolha do comedouro e os cuidados no manejo são pontos importantes para garantir maior potencial dos animais e custos equilibrados. E para nos ajudar nesse assunto, vamos receber aqui no programa o médico veterinário Rosiel Moreira Cavalcante. Rosiel, seja muito bem-vindo ao Ligados e Integrados. Eu que agradeço e vou agradecer também aos produtores aí ligados no programa. Ótimo, vamos anotar todas as dicas que você tem para nos passar, viu, Rosiel? Vou começar perguntando quais são os tipos de comedouros de suínos existentes no mercado. Bom, Daniela, a gente pode separar em dois grupos. A gente tem o grupo de comedouros automáticos. Então, os mais difundidos, os mais utilizados são os comedouros do tipo Tulha e os comedouros do tipo Cone. A gente tem os comedouros semi-automáticos, que são comedouros que a queda da ração é sobre o coxo, sendo comedouros do tipo onde a gente utiliza drops, ou até o arraçoamento automático robotizado. E por último, a gente tem o arraçoamento manual. O arraçoamento manual, ele é um pouco mais laborioso, sabe? Até para a gente fazer uma conta de cabeça aqui quando no final do lote de terminação, com 2,7 quilos ao dia, 2,8, aproximadamente 3 quilos, um lote de 1.000 animais, o produtor teria que fornecer 3 toneladas de ração. Então, é muito mais laborioso ao produtor. A única diferença que tem, né, do comedouro de creche para o comedouro de terminação é mais a capacidade. Então, a gente indica de 1,1 quilos por animal a capacidade do comedouro na creche e de mais ou menos 3,2 quilos por animal a capacidade do comedouro na terminação. Isso é basicamente para manter o abastecimento dos comedouros durante 24 horas em caso de desabastecimento de energia. Ah, tá certo. Então, o que diferencia a fase de produção, exatamente isso que você disse para a gente. A capacidade, sim. Exato. E qual é a parte mais importante do manejo dos comedores, Rosiel? Eu acredito que a parte mais importante do manejo dos comedouros seria a regulagem do comedouro. Seria a regulagem do comedouro. A regulagem é muito importante, porque a regulagem do comedouro, ele permite que os animais vão ter acesso à ração e não vão ter uma restrição severa ou um desperdício de ração. Toda ração que é desperdiçada, ela cai no fosso, o animal não ingere aquela ração e não ingerindo, ele não vai converter. Isso vai impactar diretamente no resultado do lote. Então, além disso, a gente tem a questão da fluidez da ração. A fluidez da ração ela tem que ser uma fluidez contínua, não pode causar nenhum tipo de restrição nos comedouros automáticos. E no arraçoamento manual, o produtor tem que estar muito atento. O produtor tem que estar muito atento à questão da leitura dos comedouros. Só a leitura dos comedouros permite o produtor estar fornecendo ração na quantidade adequada, sem nenhum tipo de restrição severa ou desperdício. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Onde ele tem que estar atento. Rosiel, a escolha do comedouro pode impactar nos custos de produção da suinocultura? Ele pode impactar diretamente, né? Hoje a gente tem, como eu mencionei, a gente tem 2 modelos no arraçoamento automático que são mais utilizados, que é o cone e o comedouro do tipo Tulha. Porém, o desperdício de ração, o produtor está muito atento ao desperdício de ração, independente do modelo, os próprios fornecedores ele tem um material desse comedor diferente. O material desse comedor diferente ele pode ter uma durabilidade. Se a gente fosse pontuar 3 pontos importantíssimos, seria a durabilidade desse comedor, o desperdício de ração, o quanto que esse comedor consegue manter a regulagem que o operador está operando ali. Ele tem que ser um comedouro que ele funcione de forma autônoma. Então, ele tem que ter o mínimo de ação do colaborador sobre esse comedouro. Se tiver muita ação do colaborador sobre esse comedouro, não é o comedouro ideal, pensando no comedouro automático. Tá, agora eu queria falar sobre o tipo de ração com você. A ração fornecida para o suíno impacta na escolha do produtor com relação ao comedouro? Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem orientações técnicas muito bem protocoladas em relação ao tipo de ração. Hoje a gente tem 2 tipos de ração que são mais utilizados, a ração seca e a ração seca úmida.
No caso da ração seca, o produtor tem que estar muito atento ao espaço linear de comedouro. Mas o que seria isso? O espaço linear de comedouro é o espaço onde o animal ele tem acesso à ração. Então, é indicado na creche 2,5 centímetros linear por cabeça de animal. E a boca do comedouro, que é aquele espaço entre as divisórias no comedouro tipo tulha, é 15 animais por boca, isso na creche. Porém, na terminação, há uma oportunidade interessante na utilização da ração seca úmida. Na ração seca, você precisa ter mais ou menos de 4,7 a 5 centímetros linear de comedouro por animal, e você só pode colocar 8 animais por boca de comedouro. Na ração seca úmida, você fica de 2,9 a 3,1 centímetro linear de comedouro, e você pode colocar até 12 a 13 animais por boca de comedouro. Isso é muito interessante porque o produtor consegue otimizar as instalações apenas utilizando ali a ração seca úmida ao invés da ração apenas seca. Certo. Rosiel, nas visitas técnicas, qual tem sido a principal dúvida dos produtores com relação ao fornecimento de ração e comedouros? Qual é a principal dúvida deles com você? Na verdade, a principal dúvida é como o comedouro estaria ideal, independente do tipo de arraçoamento. Então, o comedouro pergunta muito qual que é o preenchimento do prato, o quanto de ração que tem que ter sobre o prato. Nas nossas orientações técnicas, a gente está sempre focado no desperdício zero, principalmente no crescimento. Então, o que significa isso? No período de adaptação na creche, a gente orienta que o preenchimento do prato, o quanto a proporção de ração cobrindo aquele prato do comedouro, há preenchido de ração e não há preenchido. A gente indica na creche de 50% a 70% no alojamento, que é o período de treinamento, você vai estar expondo a ração para os animais, e depois ali até no máximo 50%. Da mesma forma na terminação, de 45% a 50% no período de treinamento, de 1 a 3 dias, e depois você já dá uma reduzida ali, você mantém ali uma redução no preenchimento do prato na terminação, porque você não quer ter desperdício. Eles sempre procuram isso. No arraçoamento manual ou no arraçoamento semiautomático, é a leitura de comedouro. Eu acho que é um ponto-chave, a gente tem que discutir bastante isso, porque a própria leitura de comedouro após o primeiro trato, que é o período posterior ao mais longo período de jejum, é extremamente importante o produtor ele ler o comedouro de forma adequada. O comedouro ele não pode estar escuro, praticamente lambido, porque isso vai indicar uma restrição severa. No momento que está fazendo o trato, os animais não podem vocalizar. Os animais vocalizando indicam que esses animais estão passando por restrição severa. Da mesma forma, o desperdício. Se tiver pisoteamento de ração ou próximo ao coxo, nesse raçoamento manual ou semiautomático, amarelado, indica desperdício. A condição ideal nesse tipo de coxo é que tenha um vestígio de ração 40, 50 minutos após o primeiro trato sobre o coxo. Isso vai nos indicar que o raçoamento está sendo adequado, os animais não podem vocalizar, que isso também indica restrição severa, como eu mencionei anteriormente. Tá certo. Rosiel, muito obrigada pelas suas dicas, viu? Volte sempre ao nosso programa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia.